sou Noelson Alves de Brito, eu tenho uma formação técnica em telecomunicações eletrônicas, graduação em economia e uma pós-graduação em sociologia da solidariedade e desenvolvimento humano. Sou baiano, nasci na pequena cidade do interior da Bahia, chamada Conceição do Jacuípe, e atualmente eu estou morando em Aracaju, uma cidade que gosto muito. Eu assisti o programa que é elaborado por Devaki antes de iniciar a astrologia vivenciar o propósito da alma, e algumas coisas lá me chamaram a atenção, a questão dessa nossa relação com o cosmos, a lei do cosmos me tocou profundamente. Eu que tenho uma caminhada espiritualista, mas ainda não tinha aprofundado nessa dimensão. E também os pilares, eu lembro que Devaki falou, dos pilares, para a gente conseguir ancorar, a nossa versão luminosa, E esses pilares da autoobservação, autoaceitação, e comprometimento, que é uma coisa que eu naturalmente consigo me comprometer. E ali, então, não tive dúvida que esse programa faria muito bem para a minha caminhada. Não conhecia nada de astrologia, era apenas uma pessoa que tinha curiosidade, ia para um lugar comum, Às vezes entrava em algum meio para olhar o meu signo, mas não conhecia absolutamente nada. E aí foi bem interessante, porque eu já tinha contato já com o Devaki, sobre o outro programa, do guia astrológico, e aí eu fiquei numa dúvida, e agora? Eu então tive o cuidado de mandar uma mensagem para a Devaki dizendo que, além de não ter nenhum conhecimento de astrologia, eu ainda tinha um problema, é que eu não tinha a hora que eu nasci. E Devaki, como sempre, cuidadosa, ela reservou um tempo, tirou todas as minhas dúvidas, me deixou absolutamente seguro de que eu poderia seguir em frente, que mesmo sem nenhum conhecimento e com essa falta de informação da hora do nascimento, que certamente não seria empecilho. E realmente não foi. O programa Astrologia a Propósito da Alma, ele abriu uma possibilidade marcante na minha vida, que foi trabalhar um aspecto que tem a ver com o padrão psicológico que eu adquiri lá na primeira infância, e que eu já tinha passado por terapia, não com esse objetivo, mas assim, com o objetivo do autoconhecimento. Só que em momento nenhum eu consegui tratar essa questão. Então, quando no programa tem um momento que a Devaki, ela vai fazer um mapeamento do que nós vamos trabalhar. E aí eu achava, então, por ter dificuldade na área de relacionamento, nem dificuldade, por conta do meu padrão psicológico, não ter dado devida atenção ao relacionamento, achava que deveria trabalhar. Só que aí ela, de uma forma bem tranquila, foi conduzindo a entrevista, e aí eu, então, não tive dúvida que precisava trabalhar o aspecto que esse padrão psicológico adquirido na minha primeira infância se estabeleceu, que eu acabei repetindo na vida adulta, que foi justamente o eu fazedor, Esse é o nome que foi dado para ser trabalhado, o eu fazedor, que está dentro do planeta Saturno. Durante o programa Astrologia Vivencial e Propósito da Alma, foi uma viagem, eu fiz uma viagem mesmo, porque assim, eu nunca tinha feito nada parecido. Eu tenho uma carreira gerencial longa, onde eu aprendi muito a trabalhar, resolvendo problemas de baixa, média e alta complexidade. Então, identificar a causa de problema para mim era muito simples. Só que aí eu fiz uma ponte interessante, porque o programa da Devaki, que ela criou, esse programa eu considero assim extraordinário, permitiu que eu, então, fizesse uma viagem para a minha primeira infância, ao longo das vivências, que foram 10 semanas, e lá, então, eu me dei conta desse padrão psicológico adquirido lá atrás e que eu acabei levando para a vida adulta. Então, isso foi para mim algo assim, que eu jamais esperaria, O fato de ser vivencial, a gente acaba rompendo esse padrão do mental, que acabava impedindo, que eu expandisse a consciência e acessasse o nível real. Isso, para mim, foi uma bênção, um presente, que eu tenho assim, uma gratidão profunda por ter, em massa, em um determinado momento, ter encontrado Devaki lá no Face. Durante o programa Astrologia Vivencial e Propósito da Alma, eu consegui, sim, de uma forma clara, identificar como é que o eu sabotador ele age. Então, na medida em que ele estabelece um padrão psicológico, de uma forma automática ele vai nos levando, a repetir esse padrão. Então, ficava muito bem claro a partir do momento que eu fui me apropriando durante o curso das ferramentas, por as ferramentas que permitiram, sim,
A ferramenta da autoobservação, por exemplo, nossa, essa é uma ferramenta muito poderosa. E à medida que eu, então, ia caminhando, fazendo as vivências, eu ia me dando conta que algo diferente ia aparecendo em meu ser. E aí eu fui me dar conta que era já a presença do eu real, o eu superior, né? E como isso aconteceu? Eu vou dar um exemplo bem prático, sabe? Tem uma vivência que é a vivência da visualização, e veio a imagem, tá, de um rio. E aí veio um insight, assim, que foi para mim libertador, né? Porque, assim, eu nasci em uma comunidade rural, uma relação muito próxima à natureza, com os rios da localidade, inclusive onde eu morava. E o rio, né, naquele momento da vivência de visualização, ele trouxe uma questão básica para mim que tocou, assim, profundamente, que é seguir o fluxo natural da vida, que o eu sabotador acabava que me aprisionava, né? Então, assim, olha só, como essa metodologia que ela vai levar aqui, ela consegue ir por etapa até você se dar conta de que, opa, existia algo que estava te aprisionando, agora você tem essa possibilidade de ressignificar sua caminhada. Então, assim, para mim foi, assim, como eu disse, libertador, foi, assim, lindo, né? Porque a imagem do rio, e olha que eu tenho, né, hoje um trabalho na área de agrofloresta, deixei uma carreira gerencial de mais de 20 anos, né, numa empresa grande de telefonia, e estou trabalhando com agrofloresta, e lá tem um rio abundante, e eu vejo lá, né, a partir do momento que eu visualizei, isso transformou demais, tá? Demais a minha caminhada. No programa Astrologia Vivencial e Propósito da Alma, uma vez por semana, aos sábados, nós tínhamos as mentorias com Devaki. Eu sou um pouco, né, retraído por natureza, mais observador e tal. E aí, no início, aliás, assim, antes de dizer no início, assim, foi a primeira oportunidade de fazer um trabalho dessa natureza com um grupo grande, né, e não presencial. Só que no decorrer eu fui me sentindo à vontade, à medida que eu ia me apropriando das ferramentas que o curso ia disponibilizando, né, a forma como era conduzida, a leveza que era conduzida, não existe nada de errado, na verdade é a caminhada de cada um. Então, mesmo sendo online, né, não sendo presencial, né, e tendo esse perfil mais, né, de ser uma pessoa mais atraída, à medida que o tempo foi passando, eu lembro que nas últimas mentorias eu falei em todas, nas primeiras eu fiquei mais, né, observando, e nas últimas eu falei em todas. Eu acho que isso é fruto do trabalho do programa, que foi possibilitando que, à medida que eu me apropriava do meu real e abrindo essas possibilidades para ir apresentando tudo aquilo que eu sou, né? E aí eu então ia me apropriando, e isso me deixava ainda mais leve, mais suave, para poder interagir com as pessoas e dar minha contribuição, né, para a minha caminhada. E também a gente viu muito isso lá no grupo, que cada fala, cada depoimento tocava o outro e fazia com que cada um tivesse essa possibilidade de não só ver você, mas o grupo também trazendo essa possibilidade da cura, né? Na verdade, é um grupo de cura, né? Para mim, foi um grupo de cura. Eu acordo, eu vou fazer a primeira meditação. Eu queria falar da meditação porque, assim, esse é um ponto que eu já tinha 20 anos, já caminhando, buscando livro de Osho, e eu não conseguia, então, colocar na rotina. Então, foi algo que o programa possibilitou, porque eu saí desse padrão mental e aí acessei o meu real, e aí, naturalmente, hoje eu não consigo sair de casa sem fazer meditação. Então, o programa Astrologia Vivencial e Propósito da Alma, como eu te falei, né, ele acabou que foi revelando, né, tudo aquilo que eu sou, né? E agora eu sinto que eu estou conectado com minha essência, né, verdadeira essência, e integrado, porque na verdade eu estava fragmentado, isso eu tenho clareza. Eu estava caminhando, claro, eu conquistei, né, eu tive uma carreira sólida, né, e estudei bastante, me considero uma pessoa muito bem informada, mas fragmentado. Então esse exemplo para mim toca, né, nesse eu novo, né, que é o eu que está integrado ao todo. O programa Astrologia Vivencial, o Propósito da Alma, não deixa nenhuma dúvida, porque ele é vivencial, ele vai por etapa, ele vai, então, possibilitando que você vá se apropriando das ferramentas, e, para mim, não tenho, assim, a menor dúvida, está muito claro de que eu, então, atingi esse objetivo. Se me perguntasse lá atrás, eu teria dúvida, pela minha história, né? Caminhando, sempre usando muito a questão do racional, do mental, mas eu não tenho dúvida que eu atingi o propósito, sim, da alma, perceber o que tem além do mental, esse eu real meu. Claro que, assim, eu sei que o sabotador vai continuar aqui me assediando, só que hoje eu tenho as ferramentas para lidar com ele, e que não tenho a menor dúvida que, se ele se apresentar, eu vou saber usar as ferramentas
e estou, sim, com minha versão luminosa ancorada, viu? Isso não tem a menor dúvida.